Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara, estou aqui mais uma vez com vocês para nós estudarmos e explorarmos o conteúdo, a disciplina de Educação Física. E aí, vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, aula 2, o nosso objeto de conhecimento. Processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens no contexto amazônico e global. E, por detalhamento, as práticas corporais de aventura como elemento constituinte do lazer na cultura juvenil. E aí, estão curiosos para saber que práticas corporais são essas? Então, pegue seu caderno, a sua caneta, faça suas anotações e vamos de aula. Olha só, pessoal, que imagem bacana, né? Já comece aí a se imaginar praticando essa atividade. Quais são as emoções, será que vão surgindo quando você está descendo a corredeira, né? Transpondo ali os obstáculos que se impõem? E vocês já tiveram coragem de pular de uma altura desse tamanho? Deve ser uma sensação muito, né? Que traz uma adrenalina muito grande para o seu corpo. Bem, essas atividades que eu trouxe aqui para vocês são chamadas de práticas corporais de aventura. E como a gente sempre traz definições aqui para vocês, vamos ver o que a nossa Base Nacional Comum Curricular diz sobre essas práticas. Vamos ver aqui na cartela. Bom, práticas corporais de aventura, segundo a nossa BNCC, diz assim: exploram-se expressões e formas de experimentação corporal centradas nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com o ambiente desafiador. Então, já observe aí essa palavrinha imprevisibilidade e ambiente desafiador, que são justamente características que essa atividade, né, essas práticas corporais de aventura se propõem a fazer. Questão de imprevisibilidade, você não saber o que vai acontecer, quais são os mistérios que você vai desvendar durante aquele caminho, vocês vão conhecer e vai fazer sentido na cabeça de vocês quando vocês passarem a conhecer quais são essas práticas. Continuando aqui com a nossa BNCC, né, falando sobre essas práticas corporais de aventura, nós vamos ver que ela classifica essas práticas em duas vertentes diferentes, de acordo com o meio em que elas são executadas, em que elas são realizadas. Então, nós temos aqui as práticas corporais de aventura na natureza, né, que foram essas que vocês acabaram de ver, algumas delas, na verdade, e práticas corporais de aventura urbanas ou no meio urbano. E a gente vai ver a definição dessa primeira classificação. Vamos lá. Práticas corporais de aventura na natureza, né? Segundo a BNCC, ela diz que se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente físico cria para o praticante na geração da vertigem e do risco controlado. Então, já vejam, já percebam aí que ela vai criar essa sensação aí do risco controlado, né, da vertigem, que vai fazer com que as emoções elas sejam afloradas nesse momento. Muito bem, então dentro dessas práticas corporais de aventura na natureza, nós temos também classificações, né? Começando aqui com as práticas corporais de aventura na natureza que acontece no meio terrestre. Então, vamos conhecer quais são essas práticas. Vamos lá. Bem, começamos aqui com o arvorismo. No que consiste o arvorismo? O arvorismo é essa prática, né, que tem como objetivo você transpor ali uma passarela que vai estar no topo dessas árvores que são bem gigantescas, né? Então, a altura é bem, de fato, bem superior. E o objetivo é justamente passar por essa passarela. Nós temos dentro do arvorismo, o arvorismo acrobático, que é esse que vocês estão vendo, que tem um grau de dificuldade muito maior nessa travessia, né? Observem aí que ele tem que passar, né? Fazer esse trajeto, passando ali, se equilibrando, tentando se equilibrar nesses troncos aí de madeira. E justamente faz jus ao nome, né? É uma questão meio acrobática, você vai ali tentando se equilibrar,
fazendo essa travessia. E dentro do arvorismo nós temos também uma outra classificação, que é o arvorismo contemplativo. Então, como o próprio nome já diz, tem o objetivo de contemplar a natureza, contemplar a paisagem existente ali, com essa visão do topo dessas árvores. Então, para que isso aconteça, o grau de dificuldade nessa travessia já é menor. Então, a passarela ela já vai ser mais plana, vai ter ali o apoio lateral nessa passagem, que vai facilitar, você não vai se preocupar tanto, né, em se equilibrar ali, porque o objetivo maior é contemplar, de fato, a paisagem. Nós temos como outra alternativa, né, dessa prática de aventura no meio terrestre, a escalada, que tem o objetivo de subir, né, de escalar essas paredes rochosas. E a escalada livre, como vocês estão vendo aí, ela acontece porque ela vai utilizar, né, o praticante vai utilizar dessas fissuras que tem aí nas paredes rochosas para se locomover, ou seja, para chegar até o topo. E dentro da escalada nós também temos uma outra classificação, que é a escalada artificial, que é quando você já vai utilizar implementos, elementos para fazer essa subida, como o uso, por exemplo, de ganchos, né, para te auxiliar nessa subida. Dando continuidade, nós vamos ver uma outra modalidade, que é o montanismo. Então, o montanismo ele consiste em fazer essa subida de montanhas, obviamente, como o próprio nome já diz, mas existe uma altura limite para que ela seja considerada montanismo. Então, até 2.500 metros acima do nível do mar é considerado montanismo. Depois desses 2.500 metros, já é considerado uma outra atividade que a gente vai ver agora aqui para vocês, que é o alpinismo. Então, o alpinismo ele vai acontecer, ele vai ser considerado alpinismo quando essa trajetória ela for acima de 2.500 metros acima do nível do mar, tá certo? Então, no alpinismo também a gente tem essa característica de ser muito mais difícil essa trajetória. Por quê? Porque quanto mais alto é a montanha, o ar ele vai ficando mais escasso, rarefeito. Então, o oxigênio, né, vai ser um pouco... esse processo da questão do oxigênio vai ser um pouco mais dificultado. E, por conta disso, o praticante ele acaba sentindo mais dores de cabeça, náuseas, né, dificuldade nessa locomoção. Então, ele precisa fazer ali uma aclimatação, uma ambientação nesses locais antes de encarar esse desafio. Dando continuidade, nós vamos ver aqui o rapel. Enquanto a escalada, né, tem o objetivo de subir paredes rochosas, o rapel tem esse objetivo de fazer essa descida com auxílio, aí, como vocês estão observando na imagem, né, de cabos, né, de segurança, com todo esse equipamento de segurança. Então, nada mais é do que descer essas paredes ou cachoeiras, enfim, esses paredões com o auxílio desses equipamentos de segurança. Continuando, nós vamos falar sobre a corrida de orientação, e para a corrida de orientação nós vamos ter que ter conhecimento do manuseio da bússola, né, de saber como se guiar através de uma bússola e através de um mapa específico, né, que já vai estar ali projetado para aquele ambiente, para aquela trajetória que você tem que percorrer, tá certo? Então, a corrida de orientação precisa desse conhecimento prévio. Continuando, né, vocês vão ver aí mais uma imagem sobre corrida de orientação. E, por fim, nós temos aqui o mountain bike, né, que com auxílio dessa bike, dessa bicicleta específica, você vai ali passando, né, sobre esses solos instáveis, né? Então, é uma atividade bem interessante, que desafia demais o corpo. Muito bem, então conheceram aí essas atividades que podem ocorrer no meio terrestre. Agora nós vamos conhecer a nossa segunda classificação dentro dessas práticas corporais de aventura na natureza, agora no meio aéreo, iniciando aí com o bungee jump, né, que é essa queda livre, obviamente, com esse equipamento de segurança, presa a esse equipamento de segurança, esse cabo, né, essa corda, que vai estar presa ali ou nos seus pés, ou na sua cintura, ou no seu peitoral. E então, imagina só a sensação de cair, de se jogar, de fato, literalmente, de uma altura gigantesca, né? Deve ser uma sensação muito boa. Então,
dando continuidade, nós vamos ver aqui sobre a asa delta, que consiste nessa atividade de voo livre com o auxílio desse equipamento que vocês estão observando aí. Também é bastante interessante. Continuando, nós vamos ver sobre o balonismo, né, que é a nossa próxima atividade, que é uma atividade mais tranquila, mais contemplativa, que vai precisar do auxílio, né, por meio desse balão aí de ar quente, né, guiado por esse balão de ar quente. Então, continuando, nós vamos ver agora sobre o paraquedismo, e para o paraquedismo acontecer, né, para esse salto acontecer, você vai precisar do auxílio ali de um avião de pequeno porte que vai voar até uma determinada altura, e aí você vai se jogar literalmente ali no ar. E quando chegar a uma determinada altura, né, dessa queda, você vai acionar o paraquedas e aí sim você vai conseguir ali contemplar muito mais a visão ali de cima, tá certo? Continuando ali, nós vamos ver sobre a tirolesa. A tirolesa, eu acredito que muitas pessoas já viram, né, e inclusive até já chegaram a praticar. É uma atividade bem interessante, onde você vai deslizar, né, por esses cabos aí de aço, que vão estar ali presos em alturas diferentes, em pontos diferentes, para fazer ali essa travessia, tá certo? Então, conhecemos aí algumas atividades que são feitas no meio aéreo. Acharam interessante? Já praticaram alguma delas? Então, a gente vai conhecer um pouco mais agora entrando na nossa terceira classificação das práticas corporais de aventura na natureza em meio agora aquático. Vamos ver quais são. Iniciando aqui com a canoagem, né? A gente sabe que as nossas estradas aqui no Amazonas são os nossos rios, né? E a canoagem é uma prática bem comum de ser feita aqui no Amazonas. E a canoagem consiste em navegar, né, com o auxílio de uma canoa, né, ou de um caiaque em águas mais tranquilas, ou seja, águas de rios, de lagos, que sejam mais tranquilas. Então, canoagem é uma alternativa aí de prática de aventura no meio aquático. Agora nós temos aqui o kitesurf, né? Vejam, percebam aí nessa parte superior que parece uma pipa, né, que chamam comumente de pipa ou de kite. Então, através desse equipamento aí, do kite, né, a pessoa ela vai se guiando, fazendo manobras ali na água, e nos seus pés vai estar ali uma prancha pequena, onde ela vai poder deslizar na água. Outra atividade que nós temos é o mergulho. Dentro do mergulho, nós temos o mergulho livre, que é quando você não utiliza de nenhum equipamento, de nenhum implemento, é somente a sua capacidade de aguentar, né, a respiração ali debaixo da água. Então, geralmente acontece em águas mais rasas. E temos o mergulho artificial, que já é utilizado esse equipamento que vai fornecer oxigênio, possibilitando você de explorar muito mais esse ambiente por muito mais tempo. Falando agora sobre o rafting, né, que a gente já viu lá no início, consiste em descer essas corredeiras com o auxílio aí desse bote inflável, né? E o objetivo é transpor ali as barreiras que se encontram no meio do caminho. Então, deve ser uma sensação bem bacana a pessoa que pratica. O stand-up paddle, conhecido como SUP, né, utiliza ali uma prancha, como se fosse uma prancha de surf, né, onde você vai se equilibrar em cima dessa prancha e remar ali, contemplando a natureza, curtindo a paisagem, curtindo o momento. E, apesar de parecer fácil, não é, porque você precisa ter uma consciência corporal muito boa e um equilíbrio muito bem trabalhado para poder ficar em cima dessa prancha. Dando continuidade, nós vamos ver sobre o surf, né, que é essa prática que é feita aí sobre as ondas, né? Nós temos aí o Gabriel Medina, um atleta brasileiro que é bem reconhecido a nível mundial, que é praticante dessa modalidade esportiva. Então, é bem interessante mesmo, né? E, obviamente, você precisa de ter, né, essa prancha, de ter o conhecimento e precisa também de ter essas ondas específicas para poder a prática ser realizada.
Agora, falando sobre o windsurf, né, nós, como se fosse ali um barco à vela, mas comandado, né, através dessa pessoa que está praticando, né, então tem ali uma pranchazinha embaixo, né, onde ela fica ali equilibrada e ela vai guiando através dessa vela. É interessante, né? Então, finalizando aqui as nossas atividades em meio aquático, nós falamos do wakeboard, que é essa atividade onde você vai precisar do auxílio, né, de uma lancha onde vai puxar, né, você por essa corda ou por esse cabo e você se equilibrando e fazendo manobras em cima dessa prancha que está ali presa aos seus pés. Muito bem, gostaram de aprender um pouco mais sobre as práticas corporais de aventura na natureza? Nós já sabemos que elas acontecem em 3 meios, né? Meio terrestre, meio aéreo e no meio aquático. Agora, lembrando da classificação lá inicialmente que a BNCC dá para essas práticas corporais de aventura, nós já vimos as da natureza, agora nós vamos entrar numa outra classificação que vocês vão ver agora na cartela. Das práticas corporais de aventura urbanas. E o que a BNCC diz sobre essas práticas? Fala que elas exploram a paisagem de cimento para produzir essas condições, né, de vertigem e risco controlado. Ou seja, são práticas corporais de aventura que vão acontecer no meio urbano, dentro das cidades. Então, vamos conhecer quais são essas práticas? Começamos aqui com o parkour, onde você vai utilizar habilidades, somente habilidades do seu corpo, né, como equilíbrio, força, resistência, para transpor esses obstáculos que você encontra ali no meio urbano. Então, observe aí na imagem que a pessoa está pulando de muros, né? Então, ela está executando esses movimentos justamente sem utilizar implemento nenhum, apenas com a habilidade do seu próprio corpo. Dando continuidade, nós vamos conhecer aqui o skate, né, que na verdade já é bem conhecido. Temos atleta brasileira, inclusive, que se destacou nessa modalidade esportiva, que consiste em você fazer manobras em cima do skate, né, como o próprio nome da modalidade já fala. Temos também a prática do patins, que você vai ter que se locomover, se equilibrar e fazer manobras também em cima dessas botas, né, como se fossem botas aí com rodinhas embaixo. Então, você vai deslizando e fazendo as manobras com esse equipamento chamado patins. Temos também a bike, que nada mais é do que você andar de bicicleta ali no meio urbano. Observe aí que eles de fato estão no meio urbano, tem uma passarela aí onde eles praticam essa modalidade, né, que é a bike. Temos também como alternativa o base jump, que a gente pode chamar, né, de uma maneira bem informal, como se fosse o primo do paraquedismo, que ao invés de você saltar de um avião, você salta ali do topo de prédios, de antenas, enfim, de pontes, de lugares bem altos dentro das cidades, utilizando aí essa roupa específica que parece aí uma asa de morcego, não é mesmo? Então, continuando, nós falamos também sobre o paintball, que é uma atividade que acontece ali dentro da cidade, né, onde vai ser colocado ali barreiras, obstáculos, e você vai utilizar um armamento específico, que obviamente não é uma arma de verdade, mas a bala dessas armas, elas contêm tintas dentro dela. Então, quando você atinge o seu adversário, ele é marcado com essa tinta. Bem legal, né? Na outra atividade é o slackline, que consiste em você se equilibrar em cima dessas fitas, né, dessa fita específica, e inicialmente você vai estar numa altura mais baixa e conforme você for pegando, se desenvolvendo nessa atividade, vai aumentando essa altura e você vai passando a não apenas se equilibrar, mas também a fazer acrobacias em cima dessa fita. E, por fim, nós temos aqui o BMX, né, que com o uso dessa bike, você vai ali transpondo essas barreiras, fazendo acrobacias nesse local específico, tá certo? Então, vocês conheceram aí essas atividades, e agora, será que surgiu aí na cabeça de vocês por que essa dúvida do porquê
que as práticas de aventura foram criadas? Vocês já pararam para imaginar por que elas surgiram? De onde elas vieram, né? Como elas se alimentam? Fazendo aqui um paradoxo com essa questão. Né? Então, para responder esse questionamento, nós vamos pensar sobre a evolução, né, da humanidade, como o homem se comporta, como ele tem se comportado ao longo da sua história. A gente viu que todas essas descobertas, tudo aquilo que a gente tem hoje em dia, nasceu, né, foi criado através de uma necessidade. Então, o ser humano, ele sempre foi um ser muito inquieto, ele nunca quis ficar naquele mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Então, a necessidade fez com que aguçasse a curiosidade, por exemplo, de saber o que existe ali no topo da montanha, o que existe ali no final do trajeto, do percurso naquele rio, né? O que eu vou encontrar dentro de uma mata densa. Então, essa curiosidade, somada à necessidade de se descobrir, de se desafiar, gerou, de fato, esses desafios que hoje nós conhecemos aí como práticas corporais de aventura, que vão trazer essas emoções à tona, né? Vão trazer essa sensação de desafios. E depois disso, né, depois a gente entendeu por que foram criadas, agora vocês já pararam para pensar também o que motiva a busca pela prática de esportes de aventura? O que será que está por trás dessa motivação? Por que será que as pessoas procuram executar essas práticas? Vamos ver. Bom, para responder esse questionamento, a gente começa aqui com a questão da busca por emoções diferentes, né? A gente está ali na nossa rotina, é tudo muito igual, as emoções são muito iguais. Então, quando você se propõe a fazer uma atividade como o raft, como o bungee jump, por exemplo, ou alguma dessas atividades que eu apresentei para vocês, a emoção ela é diferenciada, né? Existe ali uma adrenalina na hora de você se propor a executar essas atividades. Também o contato com a natureza. A gente vive numa era muito tecnológica, dentro das cidades, onde a natureza, o contato com a natureza tem ficado cada vez mais escasso. Então, retomar esse contato com a natureza é da necessidade humana. Lembra daquele pontinho que eu falei sobre necessidade? O homem ele precisa ter esse contato com a natureza para que ele recarregue as suas energias, por exemplo. Então, dentro dessas alternativas, aí o contato com a natureza também é um fator que pode fazer com que a pessoa escolha essas atividades. A questão do lazer também, de você sair da sua rotina, fazer algo que não está relacionado, por exemplo, ao seu trabalho, é um ponto de interesse também pela escolha dessas atividades. O contato social existente ali nessas atividades também, você passa a trocar experiências com outras pessoas, conhecer outras pessoas. A questão do condicionamento físico, ou seja, pegar uma dessas atividades e fazer com que você exercite o seu corpo, com que você trabalhe o seu corpo, as habilidades corporais. Como eu falei, por exemplo, ali do surf, você precisa ter, né, uma consciência corporal bem trabalhada, um equilíbrio bem trabalhado. Então, tudo isso você vai procurar melhorar, ou seja, melhorando o seu condicionamento físico, essas habilidades corporais e usando essas atividades como alternativa. E a questão da curiosidade, de saber até onde vai o seu limite, o que você vai encontrar naquela trajetória, quais são as experiências que você vai viver durante a execução daquela atividade. Então, todos esses pontos aqui são pontos que fazem com que a pessoa escolha essas atividades. Mas vocês sabiam que existem fatores também que podem interferir na prática? Vamos ver quais são esses fatores? Bom, falamos aqui de talento individual, que somado à condição física, né, é um fator que pode interferir, ou seja, pode fazer com que a pessoa não consiga realizar aquela prática, perdão. E o que eu quero dizer com talento individual, condição física? Por exemplo, quando você vai praticar o balonismo, você basicamente entra dentro daquele cesto e deixa ser guiado pelo balão, ali pelo balão, né, de ar quente. Você não precisa de ter nenhuma habilidade física trabalhada ali naquele momento, mas quando você vai praticar o montanismo, por exemplo, você já precisa ter uma aptidão cardiorrespiratória, uma resistência muscular bem trabalhada. Então, se você não tiver essas habilidades corporais trabalhadas, isso pode ser um fator determinante para você
deixar essas atividades de lado, né? Não optar por elas. Condição psicológica também, voltando à questão do exemplo ali do balonismo. Se você tem medo de altura, pavor, pânico de altura, como é que você vai fazer uma atividade que exige que você esteja a uma altura determinada, como no caso do balonismo, do paraquedismo, do bungee jump? Então, pode ser também um fator que vai impedir de você realizar essa prática. Aspectos táticos, planejamento tático, né? Você precisa ter o conhecimento daquela prática, você precisa conhecer como é que são os equipamentos de segurança que são utilizados ali, o que eu preciso entender para poder realizar a prática. Então, se você não tiver esse conhecimento prévio, isso também pode interferir na hora de você realizar essas atividades. Condição de ambiente também é muito importante, a gente já viu várias notícias aí na mídia de pessoas que se acidentaram e até chegaram, né, a óbito por conta da condição climática, da condição de ambiente que não estava favorável para aquela prática naquele dia. Então, todos esses fatores, todo esse conhecimento é necessário para que, de fato, você possa executar aquela atividade escolhida por você. Então, professora, as práticas corporais de aventura são para todo mundo, já que existem ali fatores que podem impedir na realização dessa prática? Eu já respondo a vocês que sim, são para todo mundo, sim, porque dentro desse universo de práticas que eu apresentei para vocês, eu tenho certeza que uma vai se adequar à sua realidade, à sua necessidade, à sua condição física, financeira, psicológica. Então, sempre tem uma que vai se adequar aí ao que você deseja. Agora, falando sobre os benefícios adquiridos com essa prática, nós vamos ver aqui o contato direto, a conexão com a natureza, que já foi citado aqui durante a aula. O incentivo também a desbravar o desconhecido, vejam aí essa questão de querer saber, né, aquilo que a gente ainda não tem conhecimento. Estimula a autoconfiança, porque durante a trajetória ali, o percurso que você vai estar fazendo, por exemplo, no montanismo, você vai conhecendo, né, as suas limitações, você vai conhecendo um pouco mais sobre si. Possibilita, né, como a questão do autoconhecimento, que eu acabei de citar, a autoconfiança, como eu também acabei de citar, você vai ficando, conforme você vai executando essas tarefas e você vai vencendo esses obstáculos, você vai se tornando mais confiante. Amplia também a capacidade de tomar decisões sob pressão, superação de limites, incentiva a prática de outras modalidades esportivas, né? Porque para você melhorar, por exemplo, numa habilidade como força e resistência muscular, você acaba optando, por exemplo, pela musculação para poder melhorar esses aspectos. E também proporciona momentos de lazer. E falando sobre lazer, eu vou trazer aqui uma frase do José Guilherme Magnani para vocês, que fala que o momento do lazer, instante de esquecimento das dificuldades do dia a dia, é também aquele momento e a oportunidade do encontro, do estabelecimento de laços, do reforço dos vínculos, de lealdade e reciprocidade, da construção das diferenciações. Então, olha só a gama, né, de possibilidades, de benefícios que essas práticas corporais de aventura podem trazer aos seus praticantes. E, já que a gente está aqui nesse cenário mais natural, lembrando das práticas corporais de aventura na natureza, é importante também que a gente tenha consciência de preservar esse meio, né, onde está sendo realizado aquela prática. Preservar o meio ambiente é muito importante, porque uma vez que isso não exista mais, a gente não tem mais essa possibilidade de fazer essas práticas, de realizar essas práticas de contato, né, com a natureza. Então, a gente vai deixar de ganhar aqueles benefícios que eu já falei para vocês, né? A questão da busca do desconhecido, de você superar seus limites. Então, as consequências ali vão ser desastrosas se a gente não der uma atenção devida para esse meio natural, né? Para o meio ambiente. Então, eu espero de verdade que vocês tenham
entendido, né, sobre essas práticas corporais de aventura, que vocês, através desse conhecimento que vocês adquiriram nesse momento, possa ter despertado aí a curiosidade, a vontade em vocês de fazer alguma dessas práticas. Eu tenho certeza que uma delas vai se encaixar ali na sua rotina, né, na sua realidade, e eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, caso vocês consigam se propor a realizar uma dessas atividades. Então, obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.